como falar do jeito que Deus quer? Foi muito difícil para mim. E ontem à tardinha, eu escrevi no grupo dos pastores da congregação aqui e disse, por favor, irmãos, orem por mim. Eu não sei como fazer essa pregação sobre por que o mal acontece aos bons. Então, continuei a orar. Houve uns acontecimentos depois que me deram uma luz. Deitei tarde, orando a Deus e pedindo a Ele direção. E Ele me direcionou completamente ao contrário daquilo que eu estava escrevendo e pensando. Glória a Deus. Mas então eu pensei neste versículo. Jesus chorou. Tanto os bons quanto os maus devem chorar. Porque o mal acontece para todos nós. Não há ninguém aqui que não passe pela dificuldade da vida. Não há ninguém aqui, seja aquele que busque a Deus de todo o seu coração, e nem aquele que não quer nada com Deus. Todos nós passamos por dificuldades. É claro que aquele que vira as costas para Deus, geralmente tem mais sofrimento porque procura. No início, todos aqueles escritos que eu fiz foram assim, né? Que até os cristãos passam por dificuldades, sofrimentos, porque busca, ou voluntária ou involuntariamente, a fazer aquilo que é errado. Busca o mal. Eu já fiz isto, fale a verdade, você também já fez isto. A gente vira as costas às vezes e pensa, por quê? Por que continuar desse jeito? E a gente vê que também, lendo em toda a Bíblia, desde o início até ao fim, os nossos irmãos, os nossos antepassados fizeram a mesma coisa. Davi, o filho, né, do pai, aquele que era considerado amigo de Deus, o único na Bíblia que Deus fala isso claramente. Olha, tanta coisa errada que esse homem fez. Já foi citado aqui hoje. Mas ele se arrependeu. Chorou amargamente os seus pecados. E eu vejo o exemplo de Jesus em João 11:35. Ele chorou. Jesus chorou. E eu vejo, depois de pensar horas ontem na cama, eu penso em quantas vezes, na palavra de Deus, desde o início até ao fim, na minha vida e na vida de vocês que eu conheço, a gente precisa chorar. Precisa chorar. Por que Jesus chorou naquela hora? Porque aquele próprio capítulo nos diz que ele amava a Maria, a Marta e o Lázaro que tinha morrido. Mas também o Lázaro estava passando mal, chamaram ele e ele demorou para chegar para que o Lázaro morresse antes da chegada dele. Então Jesus até criou uma tristeza naquela família.
pela demora dele em chegar lá. E ao chegar lá, então, ele, falando com a família, a Marta estava tão preocupada com Jesus. Foi uma honra fora de série para ela receber Jesus. Então, ela estava tão preocupada em preparar as coisas para ele, para ter aquela refeição, para ter a casa limpíssima para ele, que ela nem estava lá para recebê-lo e ouvir dele o que ele tinha a falar para eles, para gozar de um relacionamento com ele. Ela estava preocupada demais. Então ela chegou e rogou a Jesus: por favor, mande que a minha irmã venha me ajudar. Está vendo como ela está sendo preguiçosa? Não falou bem assim, mas, olha, ela está aqui gozando das suas palavras, me deixando todo o trabalho aqui. Quantas vezes que nós já fizemos isso, Tão preocupada com as coisas que esquecemos do relacionamento. E especialmente o relacionamento com Deus e Jesus, o seu Filho. Como eu falei, o mal acontece tanto para os maus quanto para os bons. Mas, desde o início, houve aquelas pessoas que foram contra Deus. Desde o início. Então, Adão e Eva tinham tudo. Aquele jardim do Éden, tão preparado como banquete para eles, só tiveram que chegar lá e tirar as frutas. Aí eu gosto tanto de fruta, Quando eu penso que tem todo tipo de fruta lá para colher, chupar aquela manga, se teve lá, e as outras frutas, mas quiseram mais, Quiseram mais. Mas Jesus, ou Deus, tinha falado para eles: de tudo aqui, vocês podem comer. Por favor, fiquem à vontade. Comam. Gozem daquilo que eu dei para vocês. Só que aquela fruta, lá no meio do jardim, não comam, não. Porque na hora que comerem, vão morrer. E morreram. Se separaram de Deus. Ele abriu as portas, os portões, do jardim, mandou eles embora. Sai daqui, Vão lá, homem, você vai ter que trabalhar para sustentar a sua família. Mulher, você vai ter que dar à luz filhos. E então, xingou a serpente. Então você vai ter que rastejar aqui na terra, comendo pó pelo resto da sua vida. Mas olha aqui. Quantas vezes que a gente ouve sermões e aulas dizendo: culpa da mulher. Não. Culpa dos dois. Culpa dos dois. Eu não posso culpar a minha esposa. Não importa o que ela fez contra mim. E em quase 40 anos de casamento, nós dois podemos olhar no espelho e reconhecer que eu já fiz demais,
contra ela, contra ele. E vocês também? Na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, dentro de família, todos nós já erramos. Mas eu não posso culpar a minha esposa, nem um tiquinho, por meus erros. Eu não tenho que responder aos erros dela do mesmo modo que ela fez. E vice-versa. Só porque eu trato ela mal, ela não tem que me tratar mal. E vice-versa. Só porque meus filhos me tratam mal, eu não tenho que tratar mal. E vice-versa. Mas sabe o que nós precisamos fazer? É chorar. Chorar lágrimas de tristeza, porque nós pecamos. Quem não estava aqui na quarta-feira agora, perdeu. Quem pode estar aqui nas quartas-feiras e não vem, vergonha. Precisa estar aqui para encorajar os irmãos e receber encorajamento. Mas o irmão Márcio pregou aquele trecho de Gálatas 5, de 13 a 25, e então mostrou para nós como nós erramos, como nós pecamos. E nós precisamos assumir. Irmãos, nós precisamos chorar. Eu te confesso, chorei. Estou chorando, porque eu também sou pecador. Quando eu falo com vocês, eu nunca quero te rebaixar. Quem sou eu? Quem sou eu? Muito pelo contrário, quero te chamar a um patamar mais alto e peço que você faça o mesmo comigo. Se eu cair, por favor, me estenda a mão e não o pé. Me ajude a levantar. Porque todos nós somos sujeitos. Não só sujeitos como fazemos. Erramos. Pecamos. Devemos chorar. Então, lá no jardim, teve isto. Saíram de lá, tiveram 2 filhos, antes do acontecido aí, que os 2 foram para levar a Deus a sua oferta. Só que Deus se agradou de um e não se agradou do outro. Por isso, então, não se agradou da oferta de um, e sim se agradou do outro. Deus se alegra conosco quando nós fazemos o que é certo. Como nós devemos nos alegrar. Como o cântico que nós acabamos de cantar aqui, sabe, eu vejo que toda vez que eu prego, toda vez que eu dou uma aula, tem uma leitura bíblica, tem cânticos, tem isso, tem aquilo, tudo acaba se direcionando na direção que Deus tem me direcionado. Como direcionou esse sermão agora. Porque não é nada aquilo que está no meu computador. Bem, um tiquinho. Mas os nossos pecados nos causam tristeza. Nos causam dificuldades. E devemos chorar. Pelas dificuldades, né? E também porque nós
criamos, ou não, as dificuldades. Muitas coisas que acontecem conosco. Eu li no Facebook esta semana um acontecido com nosso irmão Guilherme, filho, né, de Dionísio e Vilma, que eu considero meu segundo filho, né? Ele estava dirigindo lá naquela estrada interestadual, lá no estado onde ele está vivendo, e então foi fechado, ele foi forçado a sair da estrada, causou uns danos ao carro. Graças a Deus que ele saiu bem. Mas o que o irmão fez para merecer isto? As coisas acontecem às vezes. Deus deixa acontecer. Como também vejo que uma dificuldade que Luana e eu tivemos durante alguns anos lá em nossa casa, quando o vizinho construiu um muro muito mal feito, caiu lá em nosso quintal, destruiu o nosso quintal, não podíamos nem sair lá sem olhar para cima para ver se alguma pedra, alguma coisa iria cair lá do nosso lado. Durante anos, uns 5 anos. E então, levei na justiça para resolver, porque eu não tinha dinheiro para resolver aquela questão. Eu vivo de mês em mês com os irmãos aqui. Tudo que eu tenho é de Deus. Quero devolver a Ele nas obras e aquilo que Ele quer. Mas eu acho que a gente não fez nada para merecer aquilo. Mas eu vejo um outro lado. Talvez Deus, que podia a qualquer instante dizer, não. Não vai construir este muro desse jeito. Ele podia ter feito isto. Ou ele podia resolver de muitas formas para aquele muro não cair lá para nosso lado. Mas não fez. E hoje em dia nós pensamos, o nosso plano era de vender aquela casa e lote para nos mudarmos lá perto do lar cristão, porque Luana, vocês sabem como ela adora, bem, adora não, gosta demais de criancinha. E ela queria dedicar o resto da vida dela lá no lar cristão para servir lá. Ela não ia pedir nenhum tostão pelo trabalho dela, mas Deus impediu uma coisa tão boa daquilo. Por que Deus deixou acontecer? Vemos que depois daquele acontecido, tantos assaltos, tantas coisas que têm acontecido naquela região, que acreditamos que Deus deixou acontecer para nos salvar. Porque, olhando para a minha cara, já sabe que não sou brasileirinho da Silva, né? Ainda que o coração seja bem mais brasileiro que americano, e eu falo português quase tão bem quanto qualquer um, só que com sotaque, né? O José diz que até a minha escrita está cheia de sotaque. Então, que seja, né, ele para corrigir. Mas nós seríamos alvos lá, naquele bairro que já tem muitos assaltos, muitas coisas que acontecem até hoje naquela região. Quando as coisas acontecem, precisamos ver os dois lados. Choramos, ficamos tristes quando aquilo aconteceu. Porém, depois de um tempo,
vários irmãos, incluindo o irmão desta congregação, que me guiou pelo processo lá todo. E irmãos daqui e lá nos Estados Unidos pagaram as despesas que a gente teve, que não foram poucas, para reconstruir as coisas que foram destruídas. Porque perdemos lá na justiça. Perdemos. Mas a Deus seja glória. Para todos sempre. Em todas as situações, precisamos reconhecer que as coisas poderiam ser piores. Então, precisamos ver o lado positivo e negativo, agradecer a Deus pelo lado positivo, chorar pelos negativos, e aqueles que estão aqui hoje, que não são filhos de Deus, saibam que têm braços abertos de Deus, Jesus, o Espírito Santo, e a igreja do Senhor aqui na terra. Se você ficar de longe, olhando a nossa nova irmã Gislaine, né? Você vai ver que ela vai receber muitos abraços de boas-vindas. Glória a Deus. E eu falei ontem para um homem que eu tive que comprar uma peça. Tudo que eu faço, tudo que estou envolvido tem história. Mas aquele homem, conversando um pouco com ele, comecei a falar de Deus. E ele me falou, isso tudo aconteceu porque Deus quis que você estivesse aqui. Eu precisava ouvir o que você está me falando. E eu falei para ele, né, antecedendo aquela expressão dele, eu tinha falado para ele, eu não sou nem isto, menor ou maior, pior ou melhor que você. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por Pedro Henrique aí. Jesus morreu por cada um de nós, para nos dar a vida eterna, perdão de todos os nossos pecados, para que a gente se alegre. Alegremos, irmãos. Alegremos no Senhor. E vivamos para Ele. As coisas más acontecem também para nos ajudar a chegar até Ele. Mas depende da minha atitude e da sua. Se aquilo vai me ajudar ou me impedir, né, de chegar mais perto dele. Agora, qual a minha atitude? E qual a sua? Naquela briguinha lá em casa, o brigão, né? Naquela dificuldade lá no serviço. O irmão Samir está passando uma coisa agora que pouquíssimas pessoas aqui, e talvez ninguém, já passou. Lá no serviço dele. Oro por você todo dia, irmão. E ele está atendendo. Mas o irmão está chegando mais perto de Deus agora do que nunca. Te garanto. Conheço o irmão. Sei como ele é. Buscando a Deus de todo o coração. E você? Você está só chorando de tristeza? Ou você está se alegrando no Senhor e deixando as coisas boas e más te direcionar a Deus? Agora, você tem uma decisão de ou seguir a Deus ou virar as costas para Ele.
e dizer não. Qual a sua decisão? Se você gostaria mesmo de conhecer o Senhor, se você não estudou a palavra de Deus ainda, o suficiente para entender o que precisa ser feito, venha aqui na frente quando nós levantarmos daqui a pouquinho e fale conosco, nós vamos te ajudar ou te direcionar a um irmão que pode te ensinar, ou nós mesmos ensinarmos a vocês o que fazer para se tornar cristão. Glória a Deus por todos os irmãos que estão fazendo esse trabalho, como nosso irmão José Aparecido, que já trouxe almas ao Senhor, pelo grupo lá na casa dele. Agora, por favor, se você não é cristão, decida agora a viver para Ele. Se você também é cristão, mas vem deslizando, ou então escorregou e caiu feio de cara, venha aqui, peça perdão à igreja dele e a ele, e então ele vai te perdoar. Venham, enquanto nós levantamos para cantar.